Com as bênçãos de Deus, damos início à 65ª sessão ordinária da 6ª legislatura. Solicito ao vereador Eduardo Bosco a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando ainda que faça também a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixe-vos instruir, juízes de terra. Artigo 1º. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de fraternidade. Artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Lido, senhor presidente. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Coloquem em discussão a ata da 64ª sessão ordinária, realizada em 28 de julho de 2014. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 64ª sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da 60ª sessão extraordinária, realizada em 28 de julho de 2014. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovada a ata da 60ª sessão extraordinária. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento do ofício número 2.310/2014, que solicita a devolução do projeto de lei 32/2014. Anuncio o recebimento do projeto de lei 34/2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Eu anuncio o recebimento do projeto de lei 36/2014, que transforma em zona de expansão urbana a área localizada na zona rural que especifica. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos e suas respostas. Ofício 04314, que responde ao requerimento de número 233, de autoria do vereador Augusto Canto. Pergunta: uma vez que não é possível isentar os terrenos não edificados da taxa de lixo, seria possível a Prefeitura estabelecer uma alíquota diferenciada, menor, para terrenos não edificados, uma vez que este não produz lixo doméstico? Com essa alternativa, tornaria o sistema de cobrança mais equitativo e não descumpriria o CTN 66 nem o CTM 93. Resposta: sim. 2. Caso negativo, que impede tal estudo e posterior implantação? Resposta: prejudicada. 3. Caso positivo, poderia ser adotada uma nova alíquota já para o exercício de 2015, comunicando à comunidade desde o final deste ano sobre a alteração, respeitando a noventena e anterioridade? Resposta: a questão está sendo revista e tal alteração resultará no encaminhamento de projeto de lei a essa casa ainda nesse exercício. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04315, que responde ao requerimento 234, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. A. Reconhece Vossa Excelência a prática de nepotismo em alumínio? Resposta: o município vem respeitando o que determina na súmula constitucional número 13. B. O projeto de lei 30/2014, proposto, impedirá definitivamente a contratação de esposa, filhos e parentes ao emprego público comissionado da Prefeitura Municipal de Alumínio? Resposta: sim, desde que seus cargos estejam relacionados àqueles que caracterizam violação da futura lei, caso o projeto de lei 30/2014 seja aprovado por essa Casa. C. A aprovação do mencionado importa, por Vossa Excelência, a imediata exoneração do seu filho Valdir Tizeu e sua filha Ângela Tizeu e seu irmão Benedito Tizeu dos empregos públicos seletistas comissionados que ocupam? Resposta C. Idem a resposta de questão número 2. D. Justificar a questão C, caso a resposta negativa, principalmente a que serve o projeto de lei número 30/2014. Resposta D. Prejudicada. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04316, que responde o requerimento de número 235/2014, de autoria do vereador Eduardo da Delegacia. 1. Pergunta-se: como está a situação jurídica do referido concurso público número 1/2006? Resposta: na verdade, trata-se do concurso público 1/2007, porque o concurso número 1/2006 foi revogado. A situação deste é que, após julgado o conflito de competência pelo Superior Tribunal de Justiça, foi dado o despacho pela meritíssima juíza, encaminhando o processo ao Ministério Público, após conclusos para julgamento no estado em que se encontra. 2. Procede a informação de que existe uma ordem judicial vigente que determina a demissão dos servidores do concurso público. Em caso positivo, o Executivo pretende opor-se a essa demissão dos servidores. Quais as medidas que pretende tomar para evitar tais demissões? Resposta:
Houve uma liminar no início do processo que ficou interrompida em razão da suspensão da competência arguida pela Prefeitura, devido a outra liminar ter sido concedida em sede da Justiça do Trabalho, e até o momento não houve nenhuma determinação para o cumprimento da primeira. As medidas já estão sendo adotadas. São as seguintes. Foram protocolizadas 2 petições, uma pelo prefeito e outra pela administração municipal, perante o juízo da Vara da Comarca de Mairinque, reagindo a tal medida. A petição informa a situação atual do município e o prejuízo que o cumprimento da liminar pode causar aos servidores e para a comunidade e continuidade do serviço público. Pergunta 3. O Executivo ingressou ou pretende ingressar com alguma ação visando cassar a liminar concedida? Caso positivo, enviar cópias. Resposta. Hoje não cabe mais essa medida. 4. Quais os servidores que serão afetados pela referida medida liminar? Enviar relação com nome completo, com endereço, emprego que ocupa. Favor enviar a relação conforme solicitado e não disponibilizar para consulta no departamento. Resposta 4. Segue a relação. 5. Os servidores afetados estão recebendo informações a respeito do andamento processual? Resposta 5. Sim. Todos os interessados que nos têm procurado recebem as informações a respeito. Pergunta 6. Em caso de demissão dos funcionários por força de ação judicial, quais direitos trabalhistas eles terão? Resposta. Se necessário, esses serão analisados no momento oportuno, ou seja, em conformidade com o julgamento prolatado na sentença, conforme o súmula 363 do TST. 7. A Prefeitura Municipal pretende realizar concurso público? Resposta. Não vislumbramos essa necessidade. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04-317, que responde ao requerimento 237, de autoria do Dr. Alexandre Amaral, que solicita informação do senhor prefeito e da Sabesp sobre a má qualidade do fechamento dos buracos na rua Rio Grande do Sul e em outras localidades. Resposta. Em atenção ao requerimento 237 de 2014, de autoria do vereador Dr. Alexandre Amaral, informamos que, conforme explicações apresentadas ao Legislativo em sessão extraordinária realizada juntamente com representantes da Sabesp, sobre a deficiência e inconformidade dos serviços de tapa-buraco e recomposição asfálticas, tanto nas obras de afastamento de esgoto terceirizados pela Sabesp, como na de manutenção periódica. Na ocasião do rompimento da tubulação de água e esgoto realizados pela Sabesp, em vistoria conjunta, os serviços referentes a projetos de afastamento de esgoto, foi contratada nova empresa especializada em recuperação asfáltica, onde tais serviços já foram testados e aprovados pelo Departamento de Obra, que constituem, na compactação do solo, aplicação da massa asfáltica quente e tratamento final com rolo compressor. Informamos que será feito também alguns serviços já executados, incluindo a Rua Rio Grande do Sul, citada pelo vereador. Quanto aos reparos periódicos realizados pela Sabesp, foi aprovado pelo Departamento de Obras o recorte de modo retangular do local, compactação do solo e cimento com compactador manual, e aplicação de massa asfáltica fria, e também acabamento com placa vibratória. A abertura da pavimentação e o seu reparo final se dará de imediato. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04-318, que responde ao requerimento 238, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Pergunta: há possibilidade de trocar lâmpadas queimadas e as luminárias danificadas na rua, no bairro Areia Branca? Resposta: sim. Entretanto, solicitamos ao vereador que procure o Departamento de Planejamento para que possa informar com precisão os locais a serem reparados, pois é item necessário para o encaminhamento de pedido à CPFL. 2. Se sim, quando? Prejudicada. 3. Se não, por que também prejudicado? 4. A responsabilidade das trocas de lâmpadas e luminárias do município é de responsabilidade da Prefeitura ou da CPFL? Resposta 4. Nesse exercício ainda é de responsabilidade da CPFL. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Passamos agora ao ofício de número 4319, que responde ao requerimento 239, de autoria do vereador Eduardo Bosco. Pergunta: por qual motivo não foi atualizado o cadastro correto da rua Adair Pires de Campos? Resposta:
houve uma substituição do sistema tributário e na conversão de seus dados ocorreu algumas perdas de informações. Para o exercício de 2015, serão emitidos corretamente. Pergunta 2. Há possibilidade de ser instalada placa de identificação na rua? Resposta sim. 3. Se sim, quando? Resposta 3. Já está sendo providenciado. 4. Se não, por quê? Prejudicado. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04320, que responde ao requerimento 240, de autoria do Dr. Alexandre Amaral. Pergunta 1. Existe a possibilidade de limpeza no referido local este, o Tancão, no bairro do Altararé? Resposta. O serviço já está sendo realizado e a conclusão é prevista para o dia 1º de agosto de 2014. 2. Se sim, quando? Prejudicado. 3. Se não, por quê? Também prejudicado. 4. Se não, qual a previsão para a realização desse serviço? Também prejudicado. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Ofício 04321, que responde ao requerimento 243/2014, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta A. Há possibilidade de executar o referido projeto no bairro Granja Modelo? Resposta. Primeiramente, informamos que foi realizada a verificação da existência do citado projeto e foi encontrado apenas um esboço, conforme cópia, da possível pretensão de melhoria no local citado. Portanto, não existe nenhum projeto definitivo. A solicitação da nobre vereadora é de grande importância, onde o município estaria proporcionando grande melhoria na qualidade de vida dos moradores daquele bairro e adjacências. Entretanto, não dispomos, nesse momento, de recurso para a contratação de tal projeto, e a sua aprovação pelos órgãos competentes e posterior execução, mas será objeto de estudo futuro, certamente. B. Se sim, quando prejudicado? C. Se não, por quê? Também prejudicado. Pergunta D. Sabemos que para a execução do projeto será necessária a aprovação da CETESB. Por esse motivo, solicitamos o envio do projeto completo para que possamos ir até lá e verificar quais providências devem ser tomadas para a aprovação do projeto com brevidade. Respondido no item A. É a resposta da Prefeitura. Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Finalmente, o ofício 04322, que responde ao requerimento 244, de autoria da doutora Ana Paula. Pergunta. É possível a troca de lâmpada e colocação de 3 braços com luminárias nos postes localizados na estrada Vereador Hélio Vanderlei Neto, em frente ao número 108, sentido Chácara do Toio, onde atualmente está localizado o canteiro de obras da Sabesp? Resposta. Quanto à troca de lâmpada, será encaminhada solicitação para a empresa responsável realizar a substituição. Referente à instalação dos braços com luminárias, será solicitado orçamento e, tendo recurso, poderá ser executado. Pergunta 2. Se sim, quando o serviço será executado? Resposta 2, prejudicado. 3. Se não, por que também prejudicado? Respeitosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Lido, senhor presidente. Leitura do expediente recebido, senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 7/2014-L, que institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica e o Dia Municipal do Evangélico. Anuncio o recebimento das emendas números 1, 2, 3, 4 e 5 e 6 de 2014, ao projeto de lei 19/2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2015. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 277/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, requer a mesa ouvido plenário, seja respeitado 1 minuto de silêncio e consignação de voto de pesar em ata da senhora Luzia do Prado Ferreira, ocorrido no dia 30 de julho de 2014. Doutor Alexandre Amaral, vereador. Passamos, portanto, 1 minuto de silêncio pelo falecimento da senhora Luzia do Prado Pereira. Solicito ao secretário que faça a leitura dos demais. Requerimento 273/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, para fins de fiscalização e para servir de parâmetros para futuras votações referentes ao transporte de alunos / subsídio da empresa de transporte urbano intermunicipal, é que requeiro a mesa ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que nos informe. 1. Qual o valor era pago no transporte por aluno no ano passado? 2. Enviar cópia do contrato entre a empresa e a municipalidade, referente ao transporte de estudantes. 3. Nos envia ofício circular ou documento análogo
do Departamento de Educação que relaciona o número de alunos que justificam o pagamento dos alunos transportados. 4. Que nos envie o recenseamento feito na educação referente ao transporte de alunos. 5. Que nos envie relação completa de alunos cadastrados que faziam uso do transporte durante o ano de 2013 e 2014, detalhando mensalmente o número de alunos, contendo nome, completo, RA e também endereço. 6. Segundo informações do Departamento Financeiro, através do senhor Lavério, houve acréscimo de aproximadamente 700 alunos que se utilizaram do transporte escolar durante o ano de 2014. Enviar a lista dos referidos alunos, constando nome, RA e endereço completo. Sala das sessões, 28 de julho, Eduardo Jesus de Mello, Eduardo da Delegacia, Renatinho Watanabe, doutora Ana Paula, Eduardo Bosco e Beto, vereadores. Requerimento 274 de 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando as reclamações dos moradores dos bairros Colibri 1, 2, 3, Figueira, Vale Grande, Oncinha, Aras, Três Sinos, em relação ao estado precário das lixeiras comunitárias, considerando que a falta de local apropriado para armazenamento de lixo contribui para que sejam espalhadas pelos animais por todo o bairro, considerando que a sujeira propicia a proliferação de roedores e insetos, considerando que a coleta nesses bairros é realizada somente 3 vezes por semana, acarretando acúmulo de lixo, o que não ocorre com outros bairros que gozam do serviço diário. Considerando que no final da estrada Santa Rita, a coleta somente é realizada 1 dia por semana, fazendo com que o acúmulo de lixo seja ainda maior. Requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. Há a possibilidade de serem reformadas as lixeiras do bairro citado? 2. Em caso positivo, quando poderá ser iniciadas essas obras? 3. Quando poderão ser concluídas? 4. Caso negativo, por quê? Sala das sessões, 29 de julho, Raimundo Azevedo, vereador. Requerimento 275/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que no bairro Briquituba existem várias empresas e que essas empregam muitos munícipes aluminenses, considerando que o itinerário de ônibus do referido bairro não é suficiente para suportar o exigido pelas empresas, sendo necessário que essas fretem ônibus para transportar seus funcionários. Considerando que quando o funcionário tem algum imprevisto e perde o fretado, este não tem alternativa de transporte aqui. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito e à empresa Jundiá, solicitando o seguinte pedido de informações. 1. Sabendo da importância que essas empresas têm para o nosso município, existe a possibilidade de colocar mais ônibus em circulação no referido bairro? 3. Se negativo, quando? 4. Se positivo, quando será executado? Sala das sessões, 30 de julho de 2014, Eduardo Bosco, vereador. Renato Watanabe, vereador. Requerimento 276/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Referente à resposta do requerimento 228/2014, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Desde quando o município está em conformidade com a referida lei? Favor em enviar cópia da documentação. 2. Qual o valor gasto mensalmente com fornecimento de motorista, combustível e manutenção do caminhão? 3. Sabendo que todos os municípios que estão em conformidade com a referida lei recebem recursos do governo. Quais foram os recursos recebidos por nosso município? 4. Enviar relatório de cada bairro que é realizada a coleta seletiva com os dias da semana e horário que é realizada. Sala das sessões, 30 de julho, Eduardo Bosco, vereador. Requerimento 278/2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando que alguns questionamentos trazidos aos cuidados desse vereador, referente à empresa terceirizadas que faz limpeza das escolas municipais, é que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito, solicitando as seguintes informações. 1. Quais empresas estão fazendo o serviço de limpeza das escolas do município? Favor enviar cópia do CNPJ da empresa. 2. Detalhar de forma pormenorizada todos os serviços e o valor do contrato. 3. Gentileza enviar cópia do processo de contratação do serviço. 4. A atividade econômica da aludida empresa está relacionada com os serviços executados? Se não, gentileza justificar os motivos que levaram à contratação dessa empresa. 5. A empresa contratada já havia prestado serviço anteriormente para a prefeitura? 6. Se positiva a resposta acima, gentileza informar os serviços anteriormente realizados e todos os valores pagos, a mesma desde janeiro de 2003 até a data atual, detalhando de forma pormenorizada para que possa individualizar o pagamento e o serviço realizado. 7. Em complemento à resposta acima, gentileza informar se a Prefeitura está solicitando documentação que comprove o vínculo empregatício
entre os trabalhadores e a empresa contratada para a realização do serviço, se não justificar, já que todo o trabalho deve obrigatoriamente ter seu contrato de trabalho anotado em carteira de trabalho, não se olvidando dos riscos de sermos penalizados no futuro através de reclamação. 8. Apresentar lista dos nomes dos funcionários da devida empresa e se os mesmos são devidamente registrados em carteira. 9. Poderia a Prefeitura informar qual a data da fundação da empresa e quantos funcionários registrados a mesma possui? 10. Foram requeridas as certidões de idoneidade financeira das empresas e regularidade junto ao INSS e FGTS, se não justificar o motivo, já que tais documentos são hábeis a afastar eventual responsabilidade da Prefeitura em possível processo trabalhista. Favor fornecer cópia. 11. Ademais, gentileza informar se outras empresas foram contratadas de janeiro de 2013 até a presente data para fazer outro serviço de manutenção. Entenda-se por manutenção qualquer contratação de empresa para a realização de serviços afetos à conservação, ampliação, reforma, limpeza e outros. Qual ou quais empresas e qual ou quais serviços? Gentileza enviar a relação de forma pormenorizada. Sala das Sessões, 1º de agosto, Eduardo Bosco, vereador. Peço para discutir. Vereador com a parte. Dia desses, estava no pronto atendimento, fazendo a visita, uma senhora me questionou com relação a essa empresa terceirizada. A mesma trabalha na empresa e puxou junto ao INSS, a empresa não recolhe INSS, está atrasando o salário dos funcionários, e a mesma diz que essa empresa é uma empresa recém-criada, uma empresa que não dá IPI para os funcionários trabalham de qualquer jeito. Sabemos aí que essas pessoas trabalham fazendo limpeza de banheiros, trabalham limpando vidros em altura, e não tem nenhum tipo de segurança no trabalho que elas fazem. Além do que, a falta e o atraso no pagamento dessas pessoas que lá trabalham. Então, nós pedimos ao senhor prefeito municipal que verifique, que fiscalize, para ver se realmente essa empresa está cumprindo o seu contrato. Porque, com certeza, esse contrato deve estar especificado tudo isso que tem que ser cumprido. Então, pedimos ao senhor prefeito que verifique e que cobre a empresa para que cumpra direito com os seus funcionários. São só essas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Continue a discussão. Tem um vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprova. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. Aprovado por 8 votos. Requerimento 278, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue com a leitura dos requerimentos. Requerimento 279/2014. Senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as inúmeras reclamações dos munícipes em relação à falta de medicamento no posto de saúde, sendo eles Clopidogrel 75, Ancoron 100, Metoprolol 25, Mediltopa 250 e Donarém 50, considerando que as pessoas que necessitam desses remédios, em sua grande maioria, não possuem recursos financeiros para comprá-los e, por esse motivo, acabam interrompendo o seu tratamento médico. Considerando que a interrupção de um tratamento médico pode levar o paciente ao agravamento de seus problemas de saúde e, em caso extremo, até a morte. Considerando que é dever da União, do Estado e do município garantir a saúde da população. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito municipal solicitando as seguintes informações. 1. Quais as medidas que estão sendo tomadas pela Prefeitura para solucionar a falta de tais medicamentos? 2. Existe previsão para que os medicamentos indicados voltem a estar disponíveis para a população? 3. Se positivo, em quanto tempo? Se negativo, por quê? Sala das Sessões, 1º de agosto de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Requerimento 280/2014, senhor presidente, senhores vereadores. Em 9 de maio deste ano, através do requerimento de número 149/2014, solicitamos ao senhor prefeito informações sobre a fiscalização de obra do programa Melhor Caminho, realizado no bairro Oncinha, através de convênio do Estado. Questionamos se ela foi finalizada, qual foi o valor da obra,
por que a quantidade de cascalho e compactação não foram suficientes para melhorar a situação das estradas e pedimos ainda para enviar a essa Casa de Leis cópias dos projetos da obra realizada, bem como cópia do convênio, do cronograma da obra e planilha de custos e medição. Através do ofício 04211, o senhor prefeito informou que houve fiscalização pelo Departamento de Transporte e que a obra já foi finalizada e que as demais dúvidas deveriam ser questionadas ao Governo do Estado. Estamos enviando o requerimento à Secretaria de Agricultura do Governo do Estado para obtermos essas informações. Porém, como foi fiscalizada pelo Departamento de Transporte, segundo informações do próprio prefeito, sabemos que existe um processo administrativo onde, depois da fiscalização e conferência das planilhas, o responsável deve aprovar a obra para que o Estado possa pagar pelos serviços executados. Dessa forma, não há que se falar em inexistência de processo administrativo referente à obra do programa Melhor Caminho, pois para aprovação e fiscalização da obra foi necessário a emissão de parecer favorável pelo departamento responsável pela fiscalização. Ante ao todo exposto aqui, requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes indagações. 1. Envia a essa Casa de Leis cópia de inteiro teor do processo administrativo do convênio Melhor Caminho, onde conste a planilha de custos de execução da obra e principalmente o parecer de aprovação da fiscalização do departamento responsável. Sala das Sessões, 1º de agosto, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Eu quero discutir esse requerimento, mais uma vez, apesar de ter usado a tribuna na semana passada para falar desse assunto, porque nesta quinta passada ocorreu outro acidente lá no bairro Oncinha. Então, a situação realmente está terrível, né? Não bastasse o acidente da semana retrasada, na semana passada, na quinta-feira, houve outro acidente. Então, a situação é realmente muito complicada e a gente precisa que o prefeito faça uma manutenção urgente naquelas estradas antes que o pior aconteça. Foi solicitado, como eu disse aqui nesse requerimento, o parecer, porque se a obra foi mal executada, nós precisamos cobrar realmente o governo do Estado. Mas ela foi fiscalizada pela municipalidade. E até o próprio prefeito disse que foi fiscalizado pelo Departamento de Transporte. Para essa obra ser paga, ela teria que ter tido a conferência do custo, da planilha, do cronograma, do projeto e da execução da obra. E deve ter tido um parecer do departamento dizendo que a obra estava concluída e apta para poder receber do Estado. Então, eu acho que um requerimento vindo com a resposta de que eu pergunte para o governo, é estranho, porque o parecer da fiscalização tem que ter saído aqui do município. E esse parecer é que eu gostaria que o prefeito encaminhasse essa Casa de Leis, porque a situação realmente lá está muito precária e precisa de medidas urgentes. São essas minhas considerações. Muito obrigada. Continua em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Eduardo Bosco, Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta, Renatinho, aprova. Doutora Ana Paula, Aprova. Beto, Raimundo Azevedo, Doutor Alexandre, 288 a 0. Requerimento 280, aprovado por 8 votos. Eu solicito ao secretário continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 281/2014, senhor presidente, senhores vereadores. O município de Alumínio foi contemplado com obras do programa Melhor Caminho, executado pelo governo do Estado de São Paulo, que previa a execução de 12 quilômetros de estrada de terra. A obra foi finalizada no início desse ano e não surtiu os efeitos esperados, muito pelo contrário. As estradas estão tomadas pela poeira, o ônibus coletivo do município transita derrapando e, quando chove, não consegue trafegar. A população está sofrendo com problemas respiratórios e com exposição a riscos de acidentes rodoviários. A população do local está revoltada, pois depois das obras a situação está ainda pior. Os carros atolam na poeira e, quando os veículos cruzam em sentido oposto, é necessário parar e rezar muito e torcer para que o condutor do outro carro lhe veja e não venha colidir com você. Foram diversas reclamações e requerimentos enviados ao prefeito municipal de Alumínio pedindo providências em relação à questão, mas, infelizmente, até a presente data não obtivemos êxito. No início da semana passada, um ônibus que transportava os estudantes do município derrapou na montanha de barro, que se estende por toda a estrada, e entrou na lateral da via, ficando pendurado. 2 crianças que estavam no interior do coletivo ficaram feridas.
Não conseguimos entender que tipo de serviço foi executado no local, pois não há pedra, não há cascalho, pode-se escavar a montanha de poeira de barro, que esses referidos materiais não são encontrados no local. Dessa forma, gostaríamos de saber quem foi o funcionário da Prefeitura Municipal de Alumínio que fiscalizou a obra e que emitiu parecer favorável sobre sua execução. Ante a todo exposto, requeiro a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o senhor secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, para que preste as seguintes informações. A. Qual o valor pago pelo Estado pela obra do Melhor Caminho, realizado no bairro Oncinha, no município de Alumínio? B. Quem foi o funcionário da Prefeitura Municipal de Alumínio responsável pela fiscalização da referida obra? C. Por que não houve melhora alguma nas estradas? O que houve com o cascalho ou com as pedras que deveriam ser compactadas no local? D. Favor enviar cópia de inteiro teor do processo administrativo do programa Melhor Caminho, realizado no município de Alumínio e finalizado neste ano, devendo constar todo o projeto do programa, planilhas de custo, valor total da obra, valor da contrapartida da Prefeitura, se houve, parecer da fiscalização da Prefeitura de Alumínio, data da finalização da obra e do pagamento pelos serviços executados. E. Enviar ainda parecer técnico explicando o porquê das estradas estarem em situação precária, mesmo depois de terem sido beneficiadas pelo programa Melhor Caminho. Para a referida análise, encaminhamos diversas fotos do local em anexo. Sala das sessões, 1º de agosto, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Minutos, vereadora, com a partes. Esse requerimento aqui, nós vamos encaminhar, como foi lido, para a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Porque se o prefeito disse que eles é que têm o valor, eles é que têm o cronograma, que tem as planilhas de custo, etc. e tal, nós também vamos pedir ao secretário que envie isso aqui para a Câmara Municipal, para que nós possamos ver por que essa obra não surtiu os efeitos que ela surte em outros municípios que ela é realizada. A obra Melhor Caminho, ela, em outros locais que eu cheguei a visitar, ela faz uma compactação muito boa da estrada. E ela fica, assim, apesar de ser uma estrada rural, bem compactada e fácil de se transitar. O que não ocorreu com o bairro Oncinha. Você pode escavar ali, que você não vê pedra, você não vê cascalho, você vê um monte de areia, parece que é um barro arenoso, é uma coisa realmente diferente, que faz uma poeira intensa. Se você tá cruzando com algum veículo, você tem que parar. Então, nós estamos pedindo aqui ao secretário da Agricultura que mande para nós todo o processo desse convênio. O custo da obra, quem fiscalizou, por que foi dado parecer favorável em relação às obras e por que no local a gente não está vendo esse serviço de compactação, como vimos em outras cidades que andamos visitando pelo interior. Muito obrigada, são essas minhas considerações. Continua em discussão. O vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Eduardo Bosco, Augusto Canto aprova, Geraldo Atleta, Renatinho, Aprova. doutora Ana Paula, Aprova. Beto, Raimundo Azevedo, doutor Alexandre, 281, 8 a 0. Requerimento 281, aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos requerimentos. Requerimento 282-2014. Senhor presidente, senhores vereadores, desde o início desse ano estou encaminhando indicações ao prefeito para que este realize a operação tapa-buraco na estrada Aurora Coelho Pereira, sem obter êxito. Todos sabemos que aquela estrada é extremamente sinuosa e perigosa, e um dos buracos está localizado bem na curva, logo no início da estrada, sentido bairro do Brejo, logo após a empresa NHS. Um pouco mais à frente existe outros 2 buracos no centro da estrada. A referida manutenção é necessária e deve ser feita com urgência, pois os motoristas, para desviar do buraco, acabam invadindo a pista contrária, ocorrendo risco iminente de acidente. Outro problema é em relação ao buraco que se encontra na rua Soldado Silva, rua do posto de saúde que vai para a Escola Rodovalho. O buraco está localizado bem na curva e os motoristas, ao desviarem dele, acabam invadindo a mão contrária, o que poderá ocasionar um acidente. Ante o exposto, requer ao mesmo ouvido plenário seja oficiado ao senhor prefeito para que preste as seguintes informações. A. Será necessário ocorrer primeiro um acidente para depois os buracos serem tapados? B. É possível que o buraco da estrada Aurora Coelho Pereira e da rua Soldado Silva sejam tapados?
C, se sim, quando ocorrerá? D, se não, por quê? Sala das sessões, 1 de agosto de 2014. Doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. 5 minutos com a parte. Esse buraco da estrada Aurora Coelho Pereira é a estrada do desvio, que todos nós sabemos que é uma estrada extremamente sinuosa e perigosa. 282. E desde o começo do ano eu estou fazendo indicações para que aquele buraco seja tapado, e ele está cada vez maior. O que acontece? Ele fica bem numa curva. A hora que você desvia do buraco, você entra no carro da mão contrária. Então, ali já é uma estrada perigosa. Não se pode brincar com isso. Eu acho assim, precisa ser tapado, é uma questão de urgência. Tem que tapar os buracos da estrada do desvio e o buraco da Soldado Silva, que eu já fiz indicação, o doutor Alexandre já fez indicação, e também está no mesmo sentido. Fica numa curva, o buraco numa estrada nova, que era pequenininho, e já está quase que tomando metade da pista inteira. Então, eu peço ao senhor prefeito uma atenção especial à estrada Aurora Coelho Pereira, estrada do desvio, e a rua Soldado Silva, que é a rua que liga ao posto de saúde e à escola rodoviária. São essas minhas considerações. Muito obrigada. O vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Eduardo Bosco. Aprovo. Augusto Canto, aprova. Geraldo Atleta. Aprovo. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Aprovo. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 2828. Requerimento 282, aprovado por 8 votos. Solicita ao secretário que faça a leitura do último requerimento. Requerimento de número 283, 2014. Senhor presidente, senhores vereadores, considerando a baixa arrecadação do ITR em nosso município, sendo que aproximadamente 60% do município de Alumínio é composto da zona rural, considerando que para apuração de tal fato, se faz necessário o esclarecimento de algumas questões. Requeiro mesmo, ouvido o plenário, seja oficiado a CBRNSMA, Coordenadoria da Biodiversidade e Recursos Naturais da Secretaria do Meio Ambiente, solicitando as seguintes informações. 1. Quais são as áreas de preservação permanente, reserva legal e áreas utilizadas como silvicultura no município de Alumínio? Caso seja necessário, Finesa enviar-nos mapa descritivo. Se possível, Finesa fornecer os dados do CAFIR 2013 referente aos imóveis rurais no município de Alumínio. Sala das sessões, 1º de agosto de 2014, doutora Ana Paula, vereadora. Peço para discutir. Pois não, vereadora, 5 minutos. É necessário que nós tenhamos esses dados em relação às áreas rurais do município, porque todos nós sabemos que a arrecadação em si do nosso município vem caindo anualmente, e todos nós já sabemos aí dos motivos que estão sendo debatidos constantemente aqui na Câmara. Então, acho importante que a gente tenha esses dados para que nós possamos buscar junto ao ITR e, quem sabe, ter aqui no nosso município, né? E aumentar os valores para que essas áreas rurais possam ser tributadas e venham trazer mais recursos ao nosso município. São essas as minhas considerações. Continua em discussão? Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Vereador Eduardo Bosco. Augusto Canto, aprovo. Geraldo Atleta. Renatinho. Aprova. Doutora Ana Paula. Aprovo. Beto. Raimundo Azevedo. Doutor Alexandre. 283. Requerimento 283, aprovado por 8 votos. Leitura do expediente recebido diversos. Solicito ao secretário que faça a leitura do ofício da portaria do Ministério Público do Estado de São Paulo, comunicando a abertura de inquérito civil com a finalidade de apurar eventual aumento abusivo na taxa de limpeza pública cobrada pela Prefeitura Municipal de Alumínio, conforme representação realizada pelo vereador Eduardo de Mello. Portaria de instauração de inquérito civil de número 040/2014, Patrimônio Público. O Ministério Público do Estado de São Paulo, pelo promotor de justiça infraassinado no uso das suas atribuições conferidas pelo artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal e pelo artigo 8º, parágrafo 1º da Lei nº 7.347, de 1985, bem como com base no artigo 25, inciso 4º da linha B da Lei nº 8.625, de 93, e no artigo 103, inciso 8º da Lei Complementar do Estado de São Paulo, de número 734/93, faz saber, considerando que se trata de representação formulada pelo vereador do município de Alumínio, Eduardo Jesus de Mello, noticiando que a Prefeitura Municipal de Alumínio
representado pelo prefeito municipal José Aparecida Tizeu, teria encaminhado ao Poder Legislativo o projeto de lei número 83/2013 para aprovação do reajuste da taxa de limpeza de 550% para o exercício 2014. Considerando possível lesão ao patrimônio público ou aos princípios da administração pública, nos termos do artigo 10, inciso 1º da Lei nº 8.429/92, e a obrigação dos agentes públicos de velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, no trato dos assuntos que lhes são afetos, de acordo com o artigo 11 da mencionada lei, resolve, visando a apuração dos fatos aludidos, instaurar o presente inquérito civil para acabar a apuração dos fatos nomeados sob compromisso para secretariar os trabalhos, conforme o artigo 33 do ato normativo de número 48406 do CPJ, o oficial de promotoria Temóstenes Castro Amádio, determinando desde logo as seguintes providências. Registro no sistema. Autue-se, rubrique-se e enumere-se a presente portaria de instauração de inquérito civil, arquivando-se cópia dessa passa na própria Promotoria de Justiça, junto-se cópia da publicação prevista no artigo 8º, inciso 1º do ato normativo, atinente à instauração do presente inquérito civil, comunique-se ao representante Eduardo Jesus de Mello, via ofício, com cópia da presente portaria, a instauração desse inquérito civil. Comunique-se à representada Prefeitura Municipal de Alumínio, via ofício, com cópia da presente portaria, a instauração desse inquérito civil. Anote-se na capa dos autos o número do registro da representação no livro de registro do protocolo geral. 7. Anote-se na capa dos autos os prazos prescricionais. 8. Cumpridas as determinações, supra no prazo máximo de 5 dias e com as respostas nos autos tornem conclusos. Mairink, 29 de julho, Wilson Velasco Júnior, segundo promotor de justiça de São Roque, auxiliando as funções da promotoria de Mairink. Vamos agora ao intervalo. Pela hora, presidente. Um colega inscrito no tema livre solicita suprimido o intervalo regimental. Coloca em discussão o pedido do vereador Dr. Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador. Nós passamos diretamente, então, à ordem do dia. E dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 4/2014-L, que disciplina os elementos constitutivos. Pois não, vereador? Peço retirada desse projeto por uma sessão. Coloco em discussão pedido do vereador Eduardo Bosco em adiar por uma sessão a discussão do projeto de lei 4/2014 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários queiram se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Eduardo Bosco. Eu anuncio a ordem do dia, então, da próxima sessão. Projeto de lei 30/2014, que dispõe sobre a proibição da prática de nepotismo no âmbito do Poder Executivo. A segunda discussão do projeto de lei 19/2014, sobre as diretrizes orçamentárias, com emendas. A discussão única do projeto de lei 5/2014-L. Projeto de lei 31/2014. Projeto de lei 7/2014-L. E o projeto de lei 7/2014-L. Antes de encerrar a presente sessão, eu convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei 34/2014. Nada mais. Na próxima. Nada mais eu vou tratar em presente sessão. Damos a mesma por encerrada. Desejando boa noite a todos. Com as bênçãos de Deus, damos início à 61ª sessão extraordinária da 6ª legislatura. Eu solicito ao vereador Geraldo Atleta fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e aproveitando também que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos
e também a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Salmos 58. Acaso falai vós deveras, ó congregação, a justiça? Julgais recentemente, ó filhos dos homens? Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 6. Toda pessoa tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 74. O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando sobre a natureza deles, as faixas etárias a que se recomendem, locais e horários em que sua apresentação se mostre inadequada. Solicito aos vereadores que registrem suas presenças. Dando início à ordem do dia, temos o projeto de lei 34 de 2014, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial. Solicito ao secretário, vereador Augusto Canto, que faça a leitura do projeto e seus pareceres. Mensagem 34 de 2014, senhor presidente, senhores vereadores. Estamos encaminhando a elevada deliberação dessa edilidade o projeto de lei número 34 de 2014, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O projeto tem o objetivo do cumprimento da resolução SS 119, de 14/11/2013, que reforma a ampliação das UBSs, através do programa Qualis UBS. Atenciosamente, José Aparecida Tizeu, prefeito. Projeto de lei 34 de 2014. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. José Aparecida Tizeu, prefeito do município de Alumínio, usando as atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara aprova e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Controladoria Municipal crédito adicional especial, no valor de R$ 150 mil, para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.13.02, Departamento Municipal de Saúde. 02.13.02, Fundo Municipal de Saúde, atenção à saúde das pessoas. Atividade, reforma e manutenção das unidades de saúde. Elemento de despesa 4.4.90.51.00, obras e instalações, ficha número 230, no valor de R$ 150 mil. Artigo 2º. O crédito aberto no artigo anterior será coberto com recursos provenientes do repasse do convênio estadual do programa Qualis, UBS Fundo, como segue. Codificação 1.7.6.1.99.00.01, Programa Gestão Política de Desenvolvimento Estadual. Ficha de número 108, R$ 150 mil. Prefeitura Municipal de Alumínio, 29 de julho de 2014, José Aparecida Tizeu, prefeito. Parecer sobre o projeto de lei 34 de 2014, de autoria do Executivo. Parecer jurídico esse. O projeto de lei acima mencionado visa a abertura de crédito adicional especial, destinado à despesa do Departamento Municipal de Alumínio. O crédito especial cria novo programa para atender a objeto não previsto no orçamento. Assim, entendo que o projeto está perfeito, pois indica as dotações a serem criadas, bem como as de onde partirão recursos para cobri-las. Para sua deliberação ao prazo, não a prazo, perdão, deve-se ainda ser apreciada em discussão única e para sua aprovação necessita dos votos da maioria simples dos senhores vereadores. Salvo melhor juízo, Alumínio 1º de agosto, José Augusto Pinto do Amaral, diretor jurídico. Parecer 70 da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei número 34 de 2014. Essa comissão opina pela normal tramitação. Augusto Canto, presidente, Paulo Roberto, membro, Raimundo Azevedo, membro. Parecer 71 da Comissão de Orçamento e Finanças ao projeto de lei 34 de 2014. Essa comissão opina pela normal tramitação. Ana Paula, presidente, Renato Yoshio, membro, Paulo Roberto, membro. Lido, senhor presidente. Coloco em discussão o projeto de lei em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Tem aqui, tem aqui. Tem aqui. Projeto de lei 34, aprovado por 8 votos. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para a próxima quarta-feira, dia 6, às 18 horas, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei 36, 2014. Nada mais, havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando boa noite a todos.